Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus, completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé, a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Você que deseja compreender da palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto, neste momento pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final você pode inclusive compartilhar com seus amigos essa mensagem, pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em o nome de Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 27, acompanhe na sua Bíblia. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Tito, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Amém? Glória a Deus por essas palavras. Queridos, é assim, né? O pastor Alexandre me pediu na quarta-feira passada que eu estivesse trazendo a palavra, ministrando aqui aos irmãos essa manhã. Então eu estive diante de Deus, considerando essa oportunidade, e pedi que o Senhor me desse um sentimento, me desse um cargo para falar algo à igreja e também para mim próprio. E o Senhor colocou no meu coração um tema e uma palavra que todos nós possamos refletir. Todos nós como igreja, como ministério, como membros desse ministério. E eu quero também chamar a atenção dos irmãos que estão em casa, os irmãos que nos acompanham pela internet. Eu acredito que está sendo transmitido, sim ou não? Então, que os irmãos que estão em casa, sobretudo os irmãos que fazem parte desse ministério e que não sejam os irmãos de fora, que também estão incluídos no ministério, mas os irmãos de fora que não têm acesso a este local, a esta presença, a essa comunhão, os irmãos fiquem tranquilos, mas eu queria me reportar a todos os irmãos que fazem parte desse ministério e têm acesso a este serviço, esse serviço presencial, a essas ministrações presenciais. Porque é uma palavra de exortação, que está no meu coração muito forte, que ultimamente tem sido falada aqui nesse local, uma palavra que chama a atenção a todos aqueles que fazem parte do De Volta à Palavra, a todos os devapianos, como eu gosto de dizer. Porque os irmãos sabem que o pastor Alexandre falou agora há pouco, que nos avisos, que o nosso momento não é um momento muito bom, como igreja, não como ministério, não como incumbência de Deus, não como palavra, não como revelação, porque se formos considerar as revelações últimas, nesses últimos 2 anos, aí vamos colocar assim, nunca houve um momento tão áureo, um momento tão grande, tão límpido, cristalino, de grandes revelações que o Senhor tem trazido a nós, coisa para assustar. Então as revelações e a bênção de Deus sobre esta luz, de acordo com esse momento que estamos vivendo, ministerialmente falando, essa luz de Deus e essas revelações são coisas grandiosas, coisas extremamente importantes para o momento que nós vivemos. Então todos nós somos abençoados e somos bem-aventurados. Eu me considero um bem-aventurado por fazer parte desta causa, por fazer parte desse ministério. E dessas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, que essas revelações da sua verdade para nós. Agora, levando em conta a questão prática, a questão de pessoas, de igreja, de famílias, nunca tivemos um momento tão baixo, um momento tão difícil, uma crise tão difícil de fé, de disposição, de visão espiritual. E é nesse sentido que eu queria conversar com os irmãos. Os irmãos não se sintam impressionados, não é isso, não estou chamando a atenção dos irmãos, não estou cobrando nada de vocês, não estamos cobrando nada dos irmãos. Mas é uma palavra para que nós possamos refletir sobre a nossa situação, sobre o nosso coração, sobre o momento que estamos vivendo no mundo, o momento que a igreja está vivendo no mundo, no momento em que o povo de Deus passa, que é um momento muito difícil.
tempos difíceis, tempos de muita apostasia, tempos de pragmatismo religioso, em que as pessoas têm depositado as suas confianças nas coisas materiais e no reino deste mundo. Tempo em que a Igreja de Jesus Cristo sofre esta crise, esta falta de palavra, esta falta de revelação, esta falta de luz, de visão espiritual. E como eu disse, nós somos bem-aventurados. E devemos considerar essas coisas. Eu preciso considerar, diante de Deus, no meu coração, a minha condição espiritual. E cada um individualmente, do menor ao maior, do mais antigo ao mais novo, aqueles que estão chegando, os que já estão há algum tempo, há alguns anos, devemos considerar isso, porque a coisa é muito séria, e servir a Deus é algo muito sério. Servir a Deus não é brincadeira. Ser crente, ser religioso e ter uma Bíblia, isso é fácil. Fazer parte de um grupo religioso, de uma certa denominação, é fácil. Porque você sai de sua casa, chega aqui, você senta na cadeira, abraça um, abraça outro, cumprimenta outro, e ali está tudo muito feliz, tudo muito tranquilo, e vamos tocar a vida. Isso é fácil. Agora, ser cristão verdadeiro não é fácil. Ser um verdadeiro discípulo não é fácil. Ser reconhecido como servo de Deus não é fácil. Ser um vencedor não é fácil. Ser um vencedor não é fácil. Estamos vivendo um tempo em que a vinda de Cristo se abrevia a cada dia. Estamos vivendo os últimos dias, né? Literalmente falando. O Senhor está quase voltando, e como está o nosso coração, como está o nosso espírito de servo? A epístola de Paulo aos Filipenses é uma epístola que vem tratar dessas questões práticas do servo, do serviço, e Paulo, como servo de Deus, juntamente com o irmão Timóteo, né, com o seu cooperador, ele vem trazendo essa palavra de alerta, essa palavra chamando a atenção de todos os cristãos, e também nossa, para esse aspecto da vida cristã, o aspecto do serviço. Porque não basta ser um cristão, não basta organicamente ser um servo de Deus, nascido de Deus, fazer parte do corpo de Cristo, organicamente falando, como aquele que creu, como aquele que nasceu de Deus. Mas, sobretudo isso, é necessário importar para aquilo que nós somos como servo. Porque se existimos como servos de Deus, se somos organicamente servos de Deus, que cremos no Evangelho, e o Senhor habita o nosso espírito, e temos aí então esta filiação, esta graça, mas agora temos que atentar para a nossa vida como um cristão, e para a nossa vida como servos de Deus. E esta carta, ela é extremamente importante nesse sentido, porque Paulo fala desse aspecto do serviço, desse aspecto do coração, desse aspecto da coletividade, desse aspecto da entrega, do aspecto de se colocar ao lado de Deus, de se colocar como aquele que entendeu a causa de Deus, aquele que entendeu que o Senhor está trabalhando, aquele que entendeu que o Senhor está numa caminhada muito árdua, uma caminhada de edificação da igreja, de gerar o filho varão, para que o Senhor possa se manifestar e, enfim, cumprir todo o seu propósito quanto aos seus escolhidos. Então, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos essa manhã é esse pensamento. Vamos pensar um pouquinho. Eu tenho certeza que o pastor Alexandre vai trazer palavras fortíssimas aí, agora, de agora por diante, porque o tempo que nós estamos vivendo e a nossa condição, ela não é boa. Ela não é boa. É uma situação ruim por tudo aquilo e diante de tudo aquilo que o Senhor tem entregue a nós. As coisas que o Senhor entregou a nós, as revelações, a palavra, a grandeza da revelação é muito grande para o nosso comportamento e para a nossa condição. Porque é uma condição de apatia, é uma condição de indiferença. E eu me incluo nessa condição, tá? Já quero falar para os irmãos de antemão que aqui não há ninguém melhor do que ninguém. Estamos todos no mesmo barco. Estamos todos na mesma condição. Uma condição muito aquém daquilo que o Senhor espera da gente. E esse texto que nós lemos aqui é um texto importante porque é um versículo tão pequeno, mas tão singelo, que ele fala que devemos viver, né, de modo digno do Evangelho de Cristo. Olha que coisa linda e simples e singela. Viver de modo digno do Evangelho de Cristo. É uma questão de viver, é uma questão prática, é uma questão de experiência, é uma questão de posicionamento, é uma questão de fé e de coração. Porque no mesmo momento que ele fala sobre a questão de viver de modo digno, uma altura da dignidade do Evangelho, ele fala sobre uma luta pela fé evangélica. Pense comigo. Ele fala que devemos viver juntos e lutar juntos pela fé evangélica. Ora, essa fé evangélica diz respeito à verdade neotestamentária.
É esse arcabouço do Novo Testamento, esse conjunto de verdades, de doutrinas que revelam o caráter de Deus e a vontade máxima de Deus, que é a edificação do seu corpo, que é o desenvolvimento da salvação, conforme o capítulo 2, versículo 12. Esse desenvolver a salvação, esse desenvolver a filiação. Ele fala sobre uma questão, uma luta corporativa, coletiva, que todos nós, começando pelo individual, e esse individual vai somando um ao outro, e então produzindo um coletivo ou uma coletividade muito forte, que faz frente à apostasia, que faz frente ao espírito deste mundo, que faz frente e oposição a todo engano que estamos vivendo nesses últimos dias. E esse aqui é o ponto da nossa mensagem, e é o ponto da nossa reflexão. Lutar juntos pela fé evangélica, lutar juntos por esta verdade que o Senhor nos entregou. É uma luta, é um embate. Isso requer o esforço de cada parte, desde o adolescente, daquele que começa a se entender como cristão, porque teremos batismo aqui o mês que vem, e estará sendo batizado aqui pessoas, adolescentes de 14, 13 anos, que supostamente entenderam o porquê estão sendo batizados, porque se não entenderam ainda, vão entender no próximo domingo, com a conversa que teremos aqui, e talvez até desistam, como o pastor Alexandre disse, porque é uma questão de fé, é uma questão de você entender a causa, e agora você se colocar diante disso. É um posicionamento de fé de cada cristão, de um verdadeiro cristão que deseja se colocar ao lado de Deus. Porque aqui não é uma causa qualquer, não é uma igrejinha, aqui não é uma historinha, uma brincadeira, mas aqui é a causa de Deus. Deus existe, Deus tem uma causa. Deus tem uma questão a ser resolvida, que diz respeito à minha pessoa e à pessoa de cada um aqui, vocês que estão em casa. Todos nós estamos dentro desse projeto, estamos dentro desse trabalhar de Deus, e Deus deseja realizar em nós, na minha vida, na sua vida. É algo orgânico, é algo de consciência, de mentalidade, de expectativa, é algo que diz respeito à visão espiritual. E nós não podemos perder, e ir perdendo como estamos perdendo, porque nós estamos perdendo. Eu estou perdendo. Perguntasse para os irmãos aqui, quantos aqui estão felizes? Aí uma meia dúzia ia falar amém, né? Eu vou ficar calado, meio assustado, né? Pois eu digo, eu não estou feliz. Eu estou feliz com Jesus, estou feliz com a verdade, estou feliz com a minha família, com as bênçãos de Deus, com a bondade de Deus ter me seguido. Eu estou feliz em fazer parte desta causa. Eu estou feliz porque o Senhor me escolheu. Agora, eu não estou feliz com a nossa condição, com a minha e nossa condição espiritual, no que diz respeito a esse serviço. No que diz respeito a esta luta pela fé evangélica. Essa luta por essa verdade que você acredita, que nós acreditamos. Porque se você não acreditasse, você não estaria aqui. E os irmãos que estão em casa também. Vocês acreditam nessa verdade. Tanto é que nesse momento deve estar algumas pessoas, algumas dezenas de pessoas nos acompanhando. E esta luta, ela consiste na promoção dessa verdade. Olha só aqui no Tito, abra lá rapidamente, nós temos aqui o texto. Tito, capítulo 1, Paulo, ele fala algo nesse sentido. Quando ele diz aqui, capítulo 1 de Tito, versículo 1, diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Veja como que Paulo, juntamente com os demais apóstolos do Cordeiro, mas sobretudo Paulo, né, que fez linha de frente a essa verdade, esse homem de Deus chamado para trazer grandes revelações à igreja, ao corpo de Cristo, ele fala, eu sou o apóstolo de Jesus Cristo, eu sou servo de Deus, para promover a fé que é dos eleitos. Paulo, qual é a sua função? Qual é a sua luta? Qual é a sua incumbência? A minha incumbência, diria ele, é promover a fé que é dos eleitos de Deus. Promover a fé que é dos eleitos. E eu quero dizer que aqui, nós temos pessoas aqui nessa manhã, e os que estão em casa, Deus nos chamou para promover esta fé, que esta verdade, que são essas revelações, promover as grandezas e esses valores que são imensuráveis, são inestimáveis, essas coisas que não podemos medir o valor. O Senhor conta com cada um de nós. Promover a fé é promover a verdade objetiva. É promover a verdade enquanto doutrina,
escrita ali, ó, positivada. Como diz o próprio apóstolo Paulo ali, quando ele escreve a Timóteo, a sua primeira epístola, ele fala que a igreja é coluna e baluarte da verdade. É uma igreja que tem essa incumbência de levar a bandeira da verdade. É uma igreja que tem pessoas que têm essa responsabilidade. Atente para esses termos: responsabilidade, incumbência de levar a bandeira da fé, desta verdade objetiva. Mas não para por aqui, porque ele diz que ele foi chamado e é servo de Deus, e todos nós somos chamados e somos servos de Deus para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. São duas coisas, porque uma, enquanto fala da doutrina objetiva, dessa verdade, dessas verdades e temas principais do Novo Testamento, ele já fala que tudo isso deve também resultar no pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Que agora já saímos do âmbito teológico, do âmbito da objetividade da doutrina, e avançamos e transitamos para uma experiência da verdade. Porque não basta conhecer a verdade, teologicamente falando. Porque no passado muitos conheceram, e até hoje muitos conhecem a verdade. Essa verdade maravilhosa de Deus, que é libertadora, que abala a estrutura do ser de qualquer pessoa. Quando você olha para essa verdade, você conhece a doutrina, entende a doutrina, e então é dado um estudo aqui na frente de quarta-feira, o querigma, nosso coração falta explodir de alegria por entender isto, e por entender essas coisas grandes e maravilhosas, que abala a estrutura do ser de todo verdadeiro cristão, e todo aquele que é sincero e deseja servir a Deus. Amém, queridos? No entanto, essa verdade, essa doutrina, esta fé que é dos eleitos, ela precisa gerar em nós uma consciência tal, gerar em nós organicamente, na alma, na vontade, na emoção, no coração, na consciência, uma visão celestial, a tal ponto de mudar e alterar as nossas decisões, de alterar a minha vontade, de alterar as minhas emoções, de alterar os meus pensamentos, de alterar o meu comportamento diante desta verdade que eu entendi. E diante do momento que vivemos. Então, lutar juntos pela fé evangélica diz respeito a promover isto, promover esta verdade, e que essa verdade alcance corações, o meu coração e o coração de cada um de nós, e que outros corações sejam alcançados, e então vai se formando aqui, um ajuntamento de corações aperfeiçoados. Esse é o serviço de Deus, essa é a obra de Deus, é tudo o que Ele deseja, é isso, é aperfeiçoar pessoas, é preparar e aí gerar servos, discípulos, pessoas com visão, pessoas com entendimento cristalino, e não obscurecido por este século, e não obscurecido pelo espírito de Laodiceia. Porque nós vivemos Laodiceia, queridos. Vivemos tempos de Laodiceia. Pastor, o que é tempos de Laodiceia? Tempos de indiferença espiritual. Tempos de apostasia, tempos de muito engano, em que os corações pensam que estão bem, que os corações declaram que estão ricos, abastados e de nada precisam, mas que são miseráveis, porque o depoimento daquele que está sendo atingido, da vítima de Laodiceia, o sentimento dele é estar rico, está tudo muito bem, está na zona de conforto. E lembrando que Laodiceia não é um lugar, não. Laodiceia não é aqui, não é ali. Não pense em Laodiceia e olha para os irmãos lá fora. Não faça isso. Não faça isso. Não pense que Laodiceia é universal do reino de Deus, é a igreja lá do chapéu, do homem do chapéu, e a igreja do outro lado, R.R. Soares, não é porque casa da bênção, reteté. Para com isso. Laodiceia é um espírito. Laodiceia é um sentimento. Laodiceia é uma força das trevas que obscurece a visão, que ofusca a consciência e a alma dos cristãos, levando-os a entender e a pensar que está tudo muito bom, tudo tranquilo,
Aí eu trago para nós de volta a palavra. Parabéns para vocês, devapianos, de volta à palavra. Parabéns para todos aqueles que fazem parte, porque esta verdade que é pregada aqui não se vê em praticamente nenhum lugar. Eu não conheço, sendo bem misericordioso, mas bem misericordioso, eu não vejo Brasil com essa palavra. E poderemos, sem nenhum medo de falar, estender para o mundo. Faço um desafio para qualquer um que está em casa, você que está nas regiões, você que está aqui, mora em Itaguatinga também, que está em casa nesse momento, assistindo essa palavra. Eu faço um desafio para você. Você pode encontrar esta mensagem em qualquer lugar, em qualquer canal de TV, em qualquer veículo de comunicação. Você pode encontrar? Eu acho difícil, eu faço um desafio. E nós temos essa verdade. E o Senhor nos deu, e ela é minha, ela é sua, ela é nossa. Deus nos entregou esta causa. Mas aí pode ser o caso que nós estejamos falando no nosso coração. Está tudo ótimo, que maravilha, que revelação, que palavra, estamos ricos, não precisamos de mais nada. Precisamos mais de quê? Temos a verdade. Os outros têm a mentira, né? E nós temos a verdade. Os outros têm as trevas, e nós temos a luz. Os outros não entendem nada, e nós entendemos tudo. E sabemos tudo, e pregamos, e defendemos, e discutimos, e elogiamos. Pode ser o caso, faça a reflexão do seu coração. Porque a condição daquele que diz que está rico e abastado, que é o momento que vivemos espiritual da igreja, que é Laodiceia, esse espírito de achar que está tudo muito bem, isso é maligno, isso é carnal, isso é religioso e é hipocrisia. Porque o depoimento dos cristãos que dizem assim são esse. Mas qual o depoimento de Deus? Pergunta para o texto qual o depoimento de Jesus. Vocês dizem que estão ricos e abastados e não precisam de mais nada. Mas eu, porém, digo, são miseráveis, pobres, cegos e nus. Porque a questão da revelação não é uma questão teológica. A questão da verdade, ela não pode chegar nos âmbitos teológicos, literais, filosóficos da coisa. Mas é uma verdade que passa por meio desses segmentos de ideologia, de entendimento, de teologia, de explicações, de estudos, mas que deve alcançar o profundo e o recôndito do nosso ser, gerando em nós uma visão celestial, capaz de alterar o nosso comportamento. Uma visão capaz de alterar a tua decisão, porque você tem decisão. Saiba de uma coisa, sempre há uma escolha. Sempre há uma escolha. Diga para o teu irmão assim, sempre há uma escolha. Sempre, pastor, sempre, todo dia, toda hora. Há uma escolha. Você estará diante de duas árvores sempre. Você estará sempre diante do falar de Deus e falar do maligno. Você estará sempre diante da carne e do espírito. Você estará sempre diante das circunstâncias e você vai ter que decidir. Você vai ter que tomar posse de algum caminho. Você vai ter que decidir, escolher, resolver, se posicionar. Vida cristã é posicionamento. Não é profissão de fé. Não é ficar declarando coisas com a boca. E também no WhatsApp, em grupos. E discutindo. Mas vida cristã é posicionamento, é comportamento. Vida cristã é fé. Vida cristã é a singeleza de um coração que entendeu algo e então ele vai se colocar do lado daquele algo. Para falar, Senhor, eu sou um pecador. Senhor, eu tenho os meus erros. Eu tenho as minhas dificuldades. Eu tenho os meus problemas de alma, de coração, e eu sei que eu preciso de mudar muito. Mas uma coisa eu sei, e uma coisa eu quero fazer, Pai. Eu quero me colocar ao lado da verdade, eu quero me colocar ao lado do caminhar de Cristo nesta era para a edificação da igreja. Primeiramente, eu quero me dispor. Porque tem muito essa coisa de querer pregar para os outros e falar para os outros, exortar os outros, mas e nós? Então, o início é começar a olhar para si mesmo, e começar a pregar para você mesmo, e começar a considerar você mesmo antes de você pregar para o outro. Antes de pregar para o outro, temos que pregar para nós mesmos. Temos que pregar para nós mesmos. E eu falava agora há pouco, estamos perdendo. Estamos perdendo. Perdemos um programa de televisão. É possível que percamos essa loja. E vamos para uma loja menor que caiba metade das pessoas, até porque nós temos um efetivo baixo de presença de irmãos.
Aí daqui a pouco vamos para outra menor, aí vamos entregar aquela menor também, porque a menor já, os irmãos já não estão ocupando e as ofertas não estão entrando, e não está dando para pagar, então vamos para outra menor até parar lá na ID, onde nós começamos com 16 pessoas. E eu quero dizer para os irmãos que eu não estou pedindo oferta para os irmãos, não estou falando sobre ofertas, não é isso. Eu estou falando sobre coração. Diga coração. Coração. Estou falando sobre ofertas. Porque não adianta falar sobre oferta para um coração obscurecido, enganado, ofuscado pela visão, que ainda que entendeu a teologia, mas não teve condições de escolher, não foi gerada uma visão, uma consciência de Deus, fica só nos âmbitos teológicos da coisa. Miseráveis, pobres, cegos e nus. É a condição de todo aquele que é vítima desse espírito. Isso é aqui, é ali, é lá, é acolá, é qualquer lugar. E nós precisamos ver isso. Precisamos considerar isso. O Senhor nos chamou e aquilo que o Senhor nos entregou é muito grande. Então veja, se você for pontuando aqui, queridos, você vai observar que a coisa não tá fácil. As igrejas, os nossos irmãos lá fora, estão enchendo templos. Isso, de certo modo, é louvável, porque se uma pessoa enche um templo, não vamos entrar nos méritos das intenções, mas os templos estão cheios, e as pessoas estão pregando a mentira. As pessoas estão enganando e sendo enganadas, e os templos não cabem, as catedrais estão lotadas, os estádios estão abarrotados de pessoas. Enquanto que aqueles que entenderam a verdade, pelo menos teoricamente entenderam a verdade, estão esvaziando o templo. No que diz respeito a esse lugar físico. Estão esvaziando o templo está sendo esvaziado. E aí já existe possibilidade dos pastores de dedicação exclusiva voltarem a trabalhar, a cuidar da sua vida, trabalhar secularmente, eu digo. E a cuidar da sua vida. Aí você vai somando as ideias. Acaba o programa de televisão, entrega essa loja, pastor Alexandre, pastor Fernando e pastor Giovanni, voltar a cuidar da sua vida, cuidar das suas coisas, dos seus interesses, como é justo, é lícito, é louvável, porque temos que cuidar da nossa família, e aí vai só minguando até acabar. Até acabar. Estou sendo franco com os irmãos. Franco, meu coração está pesado. Não é um desabafo, não é chamando a atenção dos irmãos, mas é considerando com vocês, porque eu não me sinto melhor do que vocês em nada, até porque eu não sou. Talvez eu seja pior do que todos vocês. Natureza ruim. Natureza ruim. Talvez eu seja pior do que vocês. Pior de todos aqui presentes. Mas uma coisa é certa. Não podemos desprezar aquilo que temos. Não podemos desprezar aquilo que o Senhor nos deu. Não podemos perder para o diabo, para o engano, para a mentira, para Satanás, para o império das trevas. Não podemos perder, porque nós temos é Deus. Querido, nós estamos é com Deus e com a verdade de Deus. O mundo é forte, Laodiceia é forte, o espírito desse século é forte, o antropocentrismo, esse tempo capitalista, materialista, consumista, isso é muito forte dentro de nós. Eu sei disso, mas nós temos que considerar uma coisa, nós estamos é com Deus e com a sua verdade. Não estamos do lado de qualquer coisinha, não. Estamos brigando aqui por conversa fiada, não. Estamos aqui é com Deus. E você pode bater no peito e falar assim, eu sou pecador, mas eu estou do lado de Jesus. E eu sou pela verdade. E eu vou me entregar minha vida, eu vou entregar minha vida por essa verdade. Eu vou me derramar por essa causa aqui, ó. Eu vou fazer jus daquilo que eu recebi. Eu quero contribuir com isso aqui, ó. Isso não é dinheiro, não. Dinheiro é a última coisa. Quando Deus ganhar o seu coração e a sua alma, o dinheiro não vai ser nada, não vai ter problema com oferta. Nunca mais vai dar aviso de oferta aqui na frente mais. Nunca mais vai falar de entregar a loja. Nunca mais vai falar de decadência financeiras e estruturais do ministério, volta a palavra. Nunca mais, quando Deus ganhar o coração, meu coração, o seu coração, e quando nós começarmos a lutarmos juntos por esta fé evangélica, por esta causa de Deus, aí você vai ver que nós seremos um testemunho nessa cidade, neste Brasil e até fora. Ser irmão é conhecido como pessoas que foram servas, e não como doutores da teologia. Ainda que isso aconteça, ainda que aconteça de um dia, alguém daqui a 100 anos, Jesus não voltar, que eu acho muito difícil, o pastor Josué ser reconhecido como um mestre, um doutor da teologia. Glória a Deus por isso. Não há demérito aqui, não estou desclassificando e desvalorizando a questão teológica, não, porque é necessário, está aqui, a verdade de Deus, é a fé.
Sem isso, ninguém vai para lugar nenhum. E o pastor Fernando, daqui a 50 anos, daqui a 40 anos, 80 anos, ser reconhecido como mestre da Bíblia. Amém, que isso aconteça. Mas nós precisamos, daqui a 100 anos, com todo mundo aqui, todo mundo tiver sido sepultado, e nossos filhos aqui, os pastores, os irmãos, os obreiros, sermos lembrados como servos de Deus, como discípulos, como aqueles que amaram a causa de Deus e se entregaram por ela. Acima de qualquer teologia, de qualquer grandeza de conhecimento. Até porque o conhecimento também tem que ser relativizado. Se você não relativizar o conhecimento por esse conhecimento segundo a piedade, aí eu falo de dois conhecimentos, de duas coisas diferentes. O primeiro conhecimento é o conhecimento da doutrina, da verdade objetiva, explicada, escrita, está aqui, ó, verificável, tangível, está aí. Mas se nós não transitarmos para o segundo momento, que é esse pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, segundo um coração trabalhado, segundo um coração que mesmo com problemas entende, e quando entende se entrega. Ele vence o próprio ser, ele vence o próprio sentimento, as próprias vontades particulares, sociais, políticas, econômicas, profissionais, familiares, pessoais. Ele vence isso, porque afinal de contas eu estou aqui até quanto tempo? Que eu estarei aqui falando com vocês e o pastor Alexandre, até quanto tempo? Não sei, 10 anos, 15 anos, 20? E logo, logo vocês vão me sepultar? E aí? E logo, logo vão sepultar vocês também? O que fica é a essência. O que fica é a essência. E a essência é uma alma, é um coração que se doou, que se colocou, que se entregou, que reconheceu. Isso é o conhecimento segundo a piedade, é o amor. Você pode trocar o conhecimento segundo a piedade pelo amor. Amor a Deus. Amor a Deus, em primeiro lugar. E é fácil falar que ama a Deus. O amor, ele não pode ser de maneira professa. O amor não pode ser falado de maneira professa. Ou de palavras, de língua. Não, o amor ele é experimentado, o amor ele é transmitido, o amor é vivido. O amor é aquele coração, como diz Paulo em 1 Coríntios, né, capítulo 13 ali, tudo espera, tudo suporta, tudo crê, não se ressente do mal, não busca os seus próprios interesses, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor. Toda a escritura, toda a doutrina do Novo Testamento quer nos levar ao amor. E eu estava meditando na questão do amor essa semana, interessante, né? Porque estamos falando muito dessas questões orgânicas, da doutrina, da vida cristã, né? A conferência que vai vir agora em outubro, que é uma conferência orgânica, não é teológica. A teologia também, glória a Deus pela teologia, mas é uma questão muito mais orgânica. De chamar para essa experiência, chamar para essa responsabilidade, de avançar, de transitar para uma experiência com Deus, na verdade. E eu estava pensando na questão do amor, né? E aí Jesus falava ali no Sermão da Montanha, no capítulo 6, salvo engano, capítulo 6, ali, quando ele diz assim que nós, lembra o que foi dito aos antigos? Amarás os vossos amigos e odiarás os vossos inimigos, lá atrás na lei, né? Tempo em que as pessoas não conheciam a Deus, tempo em que, né, o verdadeiro e a verdade não havia sido ainda manifestada. Esse era o patamar, esse era o padrão, né? Mas Deus fala assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por eles, para que se tornem filhos do Pai Celestial. Aí ele fala: sede vós perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Eu falei: mas Jesus está falando para ser, é um imperativo, que sede. Sede perfeito, pastor Renato. Então, se ele está mandando a possibilidade, sim ou não? Pastor, como é o Pai Celestial? Eu diria, Por quê? Porque não é ser divino como ele é divino e ser perfeito no sentido de não pecar, de ser luz e não haver treva nenhuma. Não é nesse sentido que ele está falando. Mas ser perfeito aqui como o Pai Celestial é amar. É ter a capacidade de desenvolver o amor.
Porque uma pessoa que chega a amar o seu inimigo, isso aqui é o alto, é o momento mais áureo da perfeição daquele coração. Porque o Pai não faz distinção entre maus e bons. E nós fazemos, e nós julgamos e medimos as pessoas. E o Pai Celestial, ele simplesmente ama, incondicionalmente. A chuva é para o mal, a chuva é para o bom. O sol é para o mal e para o bom. Deus não está preocupado com corações, se é bom ou se é ruim, não, porque todos nós somos maus. A grande questão é que Deus, ele ama incondicionalmente. E ser perfeito com perfeito ao Pai é amar. Aí Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 13, né? Quando vier o que é perfeito, falando do amor. Vai passar conhecimento, vai passar ciência, língua cessará, profecia cessarão, mas o que é perfeito vai permanecer. Que é a fé, a esperança e o maior desses três é o quê? Colossenses capítulo 3. O amor é o vínculo da perfeição. Então, considerando tudo isso, eu fico pensando assim, sabe, meu Deus, que padrão. Meu Deus, que condição, que coisa linda. É isso que é vida cristã. É isso que Deus espera de mim. Meu Deus, como eu estou longe disso. Eu pensando, como eu estou longe desse padrão do amor. Então, essa verdade que Paulo fala ali em Filipenses, nós abrimos tanto a reunião como também aqui a mensagem com esse texto, que devemos batalhar juntos pela fé evangélica, é para chegarmos a esse patamar de amor. Amor pelo Senhor. Amor pela vontade no coração de Deus. Amor uns pelos outros. Amor por esta verdade. Amor por esta causa entregue. Amor pelo ser humano, pelo próximo. É isso que nós precisamos. E não podemos abrir mão disso. Não podemos abrir mão disso. Desta oportunidade. Não fique triste, não. Não fique triste com esta palavra, não. E com muitas outras que virão ainda. Não fique triste, não. Fique alegre, sabe por quê? Porque Deus está falando comigo, está falando com você. E a oportunidade está sendo dada. E daqui a pouco isso que vai passar, queridos, nós passaremos. Nós não somos pessoas eternas, não. E um dia estaremos diante de Deus, diante do tribunal de Cristo, olhando face a face ao Senhor. E agora, como é que vai ser lá? Eu sei que tem gente, e até pode estar assistindo em casa agora, que não está preocupado com a segunda vinda de Cristo. Não está preocupado com um arrebatamento de igreja, não está preocupado com o tribunal de Cristo. Ele soube e entendeu que ele é salvo, e que Deus o amou incondicionalmente. Agora ele é salvo, e a graça, e a graça educa, ela vai educar, e a obra que ele começou, ele vai terminar. Laodiceia, miserável, pobre, cego e nu. A graça, a verdade, a revelação, a luz do Evangelho fez mal para ele. Fez mal para ele. Porque a palavra é má? Não. A palavra é Deus. A revelação é do alto. Isso aqui é maravilhoso. Mas o coração não estava pronto, preparado. Ou pelo menos no mínimo não quis. Não quis esse comprometimento. Eles, nós somos um ministério. Nós estamos com 16 pessoas. Hoje temos aí arrolada praticamente aí, aproximadamente 600 pessoas. E essa causa é muito grande. Para nós ficarmos de longe, observando o que vai acontecer. Observando o que vai acontecer. Tem gente hoje que faz parte de Volta à Palavra, pelo menos de língua faz. Que está torcendo para entregar essa loja. Eu sei do que eu estou falando aqui diante de Deus. E tem pessoas que saem da sua casa e vai para a casa do outro irmão para falar mal dos pastores desse ministério, e eu sei o que eu estou falando diante de Deus. Falar mal da gente, do pastor Alexandre, de mim, julgar a gente, tacar o pau nas esposas dos pastores, nos filhos. Tem gente que diz que faz parte do ministério. Está igual Pedro antes da sua convenção, né? Jesus preso naquela pressão toda, o mundo espiritual desceu, ficou lá aqueles demônios, aqueles homens maus, como búfalos, cavalos, em cima de Cristo ali, esbofeteando, aquela pressão toda. E Pedro seguindo de longe, observando o que vai acontecer. E agora? Vão levar para onde? E agora vai acontecer o que com ele? É lógico que Pedro depois se arrependeu, e depois morreu por essa verdade.
e tornou-se uma testemunha da verdade. Mas e nós? E o nosso coração? Como é que está o teu coração? Diante dessa causa, diante desse ministério. Porque outrora estávamos escravizados na lei, no legalismo, da religiosidade, da mentira, do engano. E éramos usurpados e conduzidos cegamente e entregávamos nossas vidas. E agora, diante do Senhor, diante da igreja, diante da verdade, diante da oportunidade do dia a dia, nós temos condições, queridos, de fazer um grande rebuliço nessa Brasília. E no Brasil e no mundo. Condições, potencial, Deus nos deu potencial. Deus nos deu coisa que está na mão de poucos no mundo, no planeta Terra. Saiba disso. No planeta Terra, poucos têm o potencial e revelações que Deus nos deu. Deu para esse grupinho de pessoas aqui, ó. E os também que estão em casa. E o que vamos fazer disso aqui agora? Vamos fazer como fez lá, como Jesus disse lá na igreja, para a igreja em Éfeso, abandonar. Não é perder, é abandonar. Porque o abandonar é pior do que o perder. Perder é algo que você não faz propositalmente. O abandono é proposital. Quem abandona deixa de propósito. Abre rapidamente em 2 Pedro. Esse texto aqui é o último texto que eu vou ler. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Amados, é esta agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Tem um ministério aí, queridos, atenção, pessoal de casa, tem um ministério aí, um tal de volta à palavra, que as pessoas são pessoas de mente esclarecida. Diga amém. Isso é positivo, isso é bom. Isso não é ruim, não. Mente esclarecida. Só que Pedro, a preocupação de Pedro aqui não é esclarecer a mente dos irmãos. Não. Eu quero lembrar a mente de vocês. Quero lembrar algo a vocês. Vocês têm mente esclarecida. O povo aqui desse ministério é um povo esclarecido, um povo, né? Mas nós precisamos pedir a Deus graça. E nos humilharmos diante de Deus, pedir socorro e força a Deus, para nunca nos esquecermos do Senhor. E da sua segunda vinda, que é o contexto aqui, ó. Porque diz que certos escarnecedores andam dizendo, cadê o Senhor que nunca volta? E desde que os nossos pais morreram, tudo permanece igual, é uma noite, é um dia, uma noite, vai passando o tempo e nada muda, e o sol está quente, o sol está frio, está quente, e as estações e os anos passam, e tudo do mesmo jeito, não muda nada. Mas este escárnio, de que diz aqui a denúncia de Pedro, é um escárnio que as pessoas falavam, né? Mas esse escárnio ele vai além de palavras. Esse escárnio ele transcende palavras. Porque muito mais do que palavras é comportamento, é posicionamento, são atitudes. Porque simplesmente ignorar que a vinda de Cristo é fato. É fato. E que o arrebatamento está perto. E que a nossa vida é transitória, é passageira, é poucos minutos, é uma sombra diante da terra. Ignorar isso, viver como se Cristo não fosse voltar, se comportar como se Jesus nunca fosse voltar, viver a vida pela própria vida, de acordo com os próprios projetos e egoísmos particulares e religiosos, isso é o maior escárnio que tem. Viver como se não fosse, viver como se não existisse, viver como se isso não fosse verdade. É o maior escárnio. Mentes esclarecidas podem estar escarnecendo de Deus nesse sentido. Eu poderia muito bem agora no momento estar escarnecendo de Deus. Porque falar é fácil, o problema é comportamento, o problema é se comportar, é se colocar. O problema é uma atitude, queridos. E nós, como ministério, precisamos de atitude, de um levantamento, de um posicionamento, de um arrependimento, vai falar daqui a pouco. Isso é verdade, coloque o seu coração, não se incomode com
teor dessa mensagem, com o tom da mensagem, porque eu sou assim para falar, não estou brigando com os irmãos, mas eu estou levando os irmãos a essa reflexão, Vai acabar isso aqui, queridos? Vocês de casa aí, vai acabar? Vai acabar, vamos para uma loja menor, depois para uma menor, e cada um cuida da sua vida, e vá para lá, vá para lá, vai cuidar da sua vida, fofoqueiro, vai cuidar da sua vida, bando de pastor, sem futuro. Será que vai ser assim? Porque eu não sei se eu estou sendo assim, como é que é a palavra certa? Sou exagerada. Se eu estou sendo enfático ou exagerado, ou assim sensacionalista, mas é o que eu estou vendo, não sei se vocês estão vendo isso. É só fazer uma leitura de 5 anos para cá e você vai perceber que a decadência ela está clara. Decadência não de verdade, não de palavra, não de visão ministerial, mas decadência de corações, de famílias esfaceladas, jovens debandados, e eu tenho 2 aqui dentro. Falta de comprometimento com tudo e com todos. Eu sei que tem pessoas sinceras demais aqui da conta, pessoas que querem, pessoas que amam, mas nós estamos numa condição lastimável, uma condição muito triste, queridos. Mas Pedro está falando assim, eu venho por meio da primeira e da segunda epístola, só trazer a lembrança, a mente esclarecida de vocês, sobre as questões da verdade, sobre as questões escatológicas. Está aqui, versículo 2. Para que vos recorde das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Não é porque Ele não quis, não. Porque já poderia ter vindo já. Levando em conta a condição do mundo, da humanidade, levando em conta a condição da miséria que o ser humano vive na face da terra, esse individualismo, esse egoísmo maligno, essa perversidade, como o próprio Jesus declarou lá, em Mateus capítulo 13 ali, capítulo 24, diz que nos últimos dias o amor se esfriaria de quase todos e a iniquidade ia aumentar. E é o que estamos vivendo. Iniquidade, perversidade, maldade, pessoas individualistas, perversas, egoístas, cada um só pensa no seu umbigo, ninguém está preocupado com ninguém. Quem está preocupado se o irmão está ruim ou está bem, se o irmão saiu, parou de congregar, se o irmão está passando fome, se o vizinho está com problema com seu filho. Ninguém está preocupado com ninguém. Sabe por quê? Porque nós estamos muito bem dentro da nossa casa. Zona de conforto. Barquinho nosso, como o pastor Alexandre disse no início aqui. Estamos dentro do barquinho, tranquilo ali, ó. Problema é daqueles que estão na tribulação, nas ondas, e o vento, e a tempestade, e o mar revolto. O problema é deles. Eu estou tranquilo aqui na minha condição. Mais ou menos. O Senhor está sendo longânimo para comigo, para com você e para com todos os servos deles na face da terra. Deus não está retardando a sua vinda. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, esperando. Não querendo que ninguém se perca. Pessoal, não se perca não. Vamos lá, pessoal, vem aqui, ó, vamos aqui. Vamos aqui, pessoal, aqui, ó. Todos cheguem ao arrependimento. Mudança de pensamento, mudança de mente, mudança de posicionamento.
Precisamos mudar. Precisamos mudar. Precisamos sair dessa nostalgia espiritual, dessa tristeza, dessa febre, dessa mornidão de Laodiceia e começar pouco a pouco a nos posicionarmos. Vamos voltar, pessoal. Vocês de casa aí, vamos voltar. Estou fazendo o que em casa aí, ó? Está todo mundo aqui, você está fazendo o que em casa, pessoal? Servos de Deus. Sei que depois vão meter o pau em mim mesmo, também não estou nem aí. Estou nem aí. Vamos voltar, pessoal. Viajando está ótimo. Viajando não é pecado, não. Também viajo. O problema aqui não é viajar, o problema aqui não é ir ao clube, o problema aqui não é fazer uma festinha, o problema aqui não é fazer um churrasco, o problema aqui não é se divertir, o problema aqui não é o entretenimento, o lazer, não é a nossa vida não, que Deus nos deu a nossa vida, nos deu saúde para que nós desfrutássemos das bênçãos que Ele nos deu. Diga amém. Agora não podemos trocar isso por tudo, abrir mão da verdade, do Senhor, da obra, do ministério, da grandeza das revelações, desta incumbência pela nossa vidinha de festas. E de viagens, de clubes, nossos projetos particulares. Se precisar de voltar para a vida secular, eu vou voltar. Porque eu tenho força para trabalhar, não sou preguiçoso, não. Tá? Vou voltar a trabalhar com muita honra, mas com o meu coração dilacerado e partido. Porque minha vida, há 17 anos, é isso aqui, ó. Eu sei que eu sou pecador, tenho meus erros, tenho muito que caminhar ainda, tenho muito para me melhorar, mas muito para melhorar. Mas se tem uma coisa que eu sou, e que uma boa parte aqui é pela verdade de Deus. Uma boa parte aqui, ó. Uma boa parte aqui são pela verdade de Deus. São pela verdade de Deus. E dão as suas vidas. Agora eu conclamo todos os irmãos de volta à palavra. A este arrependimento aqui, ó. Foi o que Jesus falou lá, a carta a Laodiceia. Primeiro ele falou assim, ó. Pobres, miseráveis, cegos e nus. Vocês são assim. E vocês estão precisando de valores eternos. Ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas, colírio para ver. Que diz respeito a Cristo, ao caráter de Cristo, à humanidade elevada, caráter aperfeiçoado, visão celestial, consciência de Deus, consciência das coisas, consciência de você mesmo, da criação de Deus. Precisamos desses valores. O resto é lixo. O resto é lixo. Precisamos disso aqui, ó. Aí ele fala, só tem uma maneira de resolver esse problema. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele, ele comigo. Só existe uma solução, abrir a porta do coração. Se render. Esse arrependimento aqui é o abrir a porta do coração lá. Essa mudança de pensamento. Para de criticar o ministério, irmãos. Para de falar dos irmãos. Para de falar de mim. Tenha dó. Deixe minha família em paz, pelo amor de Deus. Vamos começar a olhar para nós mesmos, começar a dar as mãos. Vamos lutar juntos pela fé evangélica. Vamos lutar juntos. Vamos dar as mãos, vamos congregar. Terça, quarta, vamos orar, vamos buscar Deus. Vamos pedir força para o Senhor. Vamos orar pelos outros. Estamos retomando aqui os grupos familiares. Agora, até o final do ano, deve estar funcionando efetivamente. Talvez não até o final do ano, talvez outubro aí. E precisamos de liderança. Não temos liderança, pessoal. Soltar os grupos sem liderança. Pastor, tem liderança? Não tem não. Cadê os grupos funcionando? Deve ter 2 ou 3 ou 4 funcionando aí, 15 dias, uma vez por mês. Eram 15 grupos, 14 grupos. Eu falo isso aqui para os irmãos sentirem. Nós temos que sentir, amém? Não estou cobrando nada de vocês, não. Você não deve nada para mim. Pelo contrário, eu que devo a vocês. Porque quem muito fala, muito se compromete. Eu estou aqui me comprometendo com tudo isso aqui, ó, diante de Deus. Mas cadê a liderança? Eu não estou mais estabelecendo, eu sou responsável pelos familiares, eu não estou estabelecendo liderança, estou perguntando quem quer. Irmão, eu estou vendo em você aqui um perfil de um líder, viu? Irmão, pastor? Estou vendo. Você é um líder nato, você é um nato, rapaz. Nasceu para liderar. Um grupo de 20 pessoas. Né? Mas você quer? Você tem perfil, mas não quer? Não, pastor, sabe uma coisa? Eu não quero, não.
Esse negócio aí para o pastor Fernando, pastor Josué, pastor, né, os pastores. Deixa para os obreiros, eu não quero ser líder não, temos projeto, estou fazendo faculdade, estou fazendo curso, eu estou estudando para concurso, eu estou num projeto aí, rapaz, não está dando certo. Eu achei que você pode me deixar até fora do grupo familiar. Me deixa fora dos grupos, porque eu quero ficar mais tranquilo. Amém. Escolha. Uma igreja funcionando a todo vapor, organicamente falando. Não é imposição, não é ameaça, não é cobrança, mas é amor. A igreja que funciona na base do amor, na base da bondade, na base da visão, na base da entrega, na base do esforço, lutando juntos pela fé evangélica. Grupos familiares efetivamente funcionando nas casas, não para estudar a Bíblia, porque temos estudo aqui quarta-feira. Temos o querigma, quem quiser fazer o querigma é riquíssimo, muita teologia, muito ensinamento, queridos. Quarta-feira que está uma maravilha, o livro dos Hebreus aqui, estamos estudando aqui, essa epístola, queridos. Pelo amor de Deus, coisa monstruosa, de grande, de maravilhoso. O grupo familiar vai se reunir para compartilhar, para ouvir os irmãos, para dar um abraço, eu vim te abraçar, que o grupo veio te abraçar, meu irmão. Orar uns pelos outros, mutualidade, cuidado mútuo. Assistir os irmãos, acompanhar de perto. Os irmãos congregando. E o ministério crescendo como ministério, palavra sendo divulgada. Pessoas sendo alcançadas, famílias sendo salvas, restauradas.
não tem outro caminho. É posicionamento. Chegou a hora, é posicionamento. Pessoal de casa, é posicionamento. Irmãos presentes, posicionamento. Pouco a pouco. Pouco a pouco. Eu sei que não é uma questão de uma palavra, uma ministração. Não. Você vai sair daqui e vai sair considerando essa palavra diante de Deus. Falar, Senhor, me ajuda a voltar. Senhor, me ajuda a voltar, não voltar a sentar nas cadeiras, mas voltar ao coração, voltar o sentimento maior, voltar ao amor, voltar à piedade. Senhor, eu quero voltar a fazer parte de um pequeno grupo que ama o Senhor e que ama a tua verdade, que ama a tua segunda vinda. Porque Paulo disse lá, ó, primeiro ele nos convidou a lutarmos juntos pela fé evangélica. Aí lá na segunda, a Timóteo, ele fala, ó, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira, eu guardei a fé. E vocês? Eu combati. Eu guardei a fé, eu fui defensor. Eu fui até as últimas consequências. Até ser decapitado, literalmente falando. E a coroa da justiça está guardada a mim. Eu tenho certeza disso. E não somente a mim, mas para todos quanto amam a sua vinda. Todos quanto amam. Vale a pena, queridos. Vale a pena, diga, vale a pena. Fala para o seu irmão. Fala para o irmão aí. Mexe o ombro um pouquinho. Assim, ó. Atenção, né? Atenção. Deus é bom demais. Jesus é bom demais. Quando eu olho para mim, quando eu olho para os meus pecados, quando eu olho para os meus filhos, para minha esposa, para minha família, minha casa, quando eu olho para a igreja, eu olho para as grandezas das revelações, Deus é bom demais. Deus é gracioso, é bondoso, é longânimo, espera. O pecador está pecando, está errando, está pecando, ele está esperando. Está batendo a porta do coração, ele não invade. Convite é venha, venha conosco. O convite é venha conosco. Vamos caminhar, vamos entrar nas águas. Amém? O pastor Alexandre falou aqui, ó, vamos sair do barquinho. Saia do barquinho, saia do seu barco. E vamos entrar nas águas. E vamos enfrentar tudo e todos. Em nome de Deus, em nome dessa verdade. Não vamos acabar isso aqui não, ó. Vai ser um triunfo para Satanás e para os irmãos que falam da gente, que nos odeiam. Tem pessoas aí que se fechar essas portas aqui vão dar festa. Vão dar um congresso para festejar o fim do De Volta à Palavra. Pode ter certeza disso. Estou te falando. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Em nós está a fé. Em nós está o Senhor. E esta causa, esta incumbência. Isso é a chama. Esse aqui é o combustível. Esta visão. Este encargo que o Senhor entregou a todos nós, que fazemos parte desse ministério. Então, eu conclamo aos irmãos, em nome de Jesus, essa palavra não foi um desabafo, essa palavra não foi chamar a atenção dos irmãos, minha intenção não foi essa, chamar a atenção dos irmãos, nem tampouco ameaçar ninguém, não somos senhores de ninguém. Não, já abrimos mão dessa questão de se assenhorar das pessoas, já abrimos mão disso. Podemos somente conclamar os irmãos em amor e dizer, vamos caminhar, vamos continuar até o fim. Amém, queridos? Vamos continuar até o fim. Versículo 9, 2 Pedro. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, diga, nós, porém, segundo a sua promessa,
esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Esse é o nosso objetivo. Esse é o objetivo desse ministério. Nos colocarmos ao lado do Senhor, sermos cooperadores com Ele. Você pode cooperar em maior ou menor medida, de uma forma ou de outra forma, não importa a maneira que você coopera. Mas todos nós, juntos, lutando com visão, com uma só alma, com um só coração, uma só disposição, não levando em conta as indiferenças de uns para os outros, as coisas, as fraquezas, não julgando uns aos outros, mas sempre recebendo, estendendo a mão, sendo companheiro uns dos outros. Pode ter certeza que vamos chegar lá como vitoriosos, vamos chegar lá como vencedores, e no dia do tribunal de Cristo seremos aprovados. Amém, queridos? Muito bem, queridos, vocês acabaram de assistir a esta ministração maravilhosa. Eu tenho certeza que ela tocou o seu coração, que ela de fato lhe ajudou na sua fé, porque essas mensagens visam de fato a edificação do corpo de Cristo. Por isso eu quero te convidar neste momento a que você compartilhe com outros esta mensagem, compartilhe no Facebook, nas redes sociais, teça aqui embaixo os seus comentários, para que essa palavra se multiplique e se propague para tantas outras pessoas que ainda não a ouviram e não a conhecem. Inclusive, eu quero estender aqui o meu convite para você que mora aqui no Distrito Federal, para estar conosco em uma de nossas reuniões aqui na QI 4, lote 23, em Taguatinga Norte. Todas as quartas e domingos nós estamos aqui reunidos, sempre com uma poderosa e maravilhosa palavra de Deus sendo ministrada ao nosso coração. Domingo às 9 horas da manhã e às quartas-feiras às 20 horas. Venha, faça-nos uma visita para que possamos nós estreitar a nossa comunhão para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Há também a nossa igreja em Guarulhos, São Paulo, a nossa igreja em Planaltina, Distrito Federal, e também a nossa igreja em Goiânia. Consultando o nosso site, devoltapalavra.com, vocês terão acesso aos endereços, aos dias de cultos e mesmo os contatos com os respectivos pastores para a glória de Deus. Vamos juntos lutar pela fé cristã, pela fé do Evangelho, para a glória de Deus. Amém.